hoje nós vamos trabalhar com os 5 pilares que nos ajudam a destravar o inglês para destravar a vida aqui nos Estados Unidos. Quantos de vocês estão destravando ou querem destravar o inglês? Yay! Coloca aí, eu quero! É muito gostoso, né? A vida é totalmente transformada. A gente para com esse medo, né? Quando a gente destrava o inglês, a gente para com o medo de conversar com as pessoas, para com o medo de viver, na verdade, né? Porque quando a gente chega aqui, é isso que a gente passa estresse diariamente. E isso eu fui vendo que não era só eu, não. Era todo mundo que eu conversava, todo mundo, todos os meus alunos falam a mesma coisa. Esse sentimento de impotência, esse sentimento de não ser mais a pessoa. Então, o primeiro pilar, que eu sempre digo que é o mais importante, é o você querer. Você querer. E o você querer não é simplesmente você querer aprender inglês. Não é isso. Você tem que querer a sua identidade de volta, a sua independência de volta, a sua autonomia de volta. É isso que você tem que querer. Porque o inglês é a ferramenta que vai te dar tudo isso, vai te abrir portas, né? Mas você querer ter essa garra de ter a sua autonomia de volta, a sua, sabe, a independência de volta, a sua liberdade de ir para os lugares, de resolver a sua vida da forma que você quer e não na hora que alguém pode. Esse que é o duro, né? Na hora que alguém pode. E eu tenho uma aluna que essa semana ela sentiu o prazer dessa conquista. Ela me contou que ela foi pegar a carteira de motorista dela, e porque ela implementou todos esses pilares, ela está implementando todos os 5. Ela não precisou do marido dela, ela foi lá e conquistou essa vitória, pegou a carteira de motorista dela. Não é uma coisa incrível? E esse pilar que é querer é muito, muito, muito importante. Então, coloque isso na sua mente. Aí entra o pilar número 2, acreditar. Acreditar. Então, acreditar no que eu estou falando é uma parte, né? Isso é uma parte, mas acreditar que você consegue. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, bom, a outra pessoa, eu acredito que a outra pessoa conseguiu, eu acredito até no que a Cláudia está falando, mas eu não consigo. Porque aí você começa a arrumar um monte de explicações do motivo de você não ter conseguido ainda. Só que aí você tem que parar e ver. Você estava fazendo o que você realmente precisa para aprender mesmo? Ou você você tentou por um dia? Ou você tentou por alguns segundos e já fechou? Fechou o seu cérebro, fechou o seu ouvido, fechou tudo e falou, não, eu não vou aprender essa língua. Porque eu sei que eu passei por isso. Eu me sabotava, porque eu acreditava que era muito difícil e que eu não ia aprender. Porque a gente pode pensar que é muito fácil, muito mágico. Só de estar aqui nos Estados Unidos, o inglês ele passa do cérebro das pessoas e entra no nosso cérebro como uma criança. Mas nós não somos crianças, nós não somos. E isso é muito importante. Então, acreditar que você consegue é muito importante. É a segunda coisa mais importante. Depois do querer, é acreditar. Então, acreditar que você consegue, não os outros. Os outros, tudo bem, né? Você pode ver pessoas falando, ué, ela está falando, então ela conseguiu. Agora, você. Então, agora você para e pensa. O dia que você pisou aqui nos Estados Unidos, quantas palavras você entendia e quantas palavras você falava?
E hoje, quantas palavras você entende e quantas palavras você fala? Aí você pode falar, mas eu estou aqui, não sei o quê. Começa toda a explicação. O cérebro começa. Porque lembra, nós temos uma parte lá no cérebro que quer nos proteger. Aí entra você acreditar. Porque lá dentro dessa parte, ela é um lugar incrível que é o filtro do cérebro. Reticular Activating System é o nome dessa parte. E essa parte, o que você acredita, ela mostra. Ou o que você salienta, ela mostra. Entendeu? É essa mesma parte que quando você pensa em comprar um carro de tal marca, você começa a ver esse carro por toda parte. Por quê? Você está na sua cabeça. Então, quando você começa a aprender, focado, o que vai acontecer? Cada hora você aprendeu uma palavra, e olha, todos os meus alunos estão aí de prova para falar se não é verdade isso. Você aprende uma palavra e aí você começa a ouvir essa palavra. Para mim era mágico isso. Falava, gente, será que eu nunca ouvi essa palavra antes? Mas não, é porque passava. Eu não ouvia, não sabia. Falava aquele bolo e aí aquela palavra estava lá no meio. Aí, a partir do momento que eu aprendi a palavra, eu passava a ouvir a palavra. E a palavra parece que estava me perseguindo. E isso é o que acontece com o nosso cérebro. Então, acreditar que você consegue. Então, quando você pensa assim, você vê, né? Aconteceu isso. Falou tal coisa. Falou, olha lá. E às vezes acontece o quê? O seu cérebro mostra que você entende aquela palavra, conhece aquela palavra, mas talvez não foi tão rápido ainda, porque a conexão neural não foi feita ainda, muito profunda, ela foi feita, mas ela não está muito forte, então ela está fraquinha. Então está demorando um pouquinho para elas se encontrarem ali, né? E a eletricidade passar entre um neurônio e outro e você lembrar o que é. Então, por isso que eu digo, acreditar no processo, acredita que isso acontece, acredita que você consegue, porque aí o seu cérebro mostra para você as palavras que você está aprendendo. Se você acredita que você não está aprendendo, o que acontece? Ele mostra para você toda hora que você errou, toda hora que você não entendeu, porque o teu filtro está ali, eu não consigo. Então ele fala, tá vendo? Verdade, você não consegue. Tá vendo? Lá, você não entendeu aquilo. Não sei o quê, não, entendeu? Então ele fica te mostrando, ele fica te mandando essa informação. E isso não é bom. Então você acreditar, e outra também, se você não acredita, você nem faz o que precisa ser feito, porque você não acredita. E o seu cérebro, sabe o que ele faz também? Ele nem grava. Ele não grava porque já que você acha que não consegue mesmo, então tudo bem. Ele realmente é nosso cérebro. Olha, quando a gente entende um pouquinho do nosso cérebro e a gente começa a pôr em prática certos detalhinhos que parecem tão bobos. Imagina, acreditar. Não parece bobo, né? Falar. Mas não acredita para você ver. Você não consegue. Se você não quer, você não consegue. Se você não acredita, você não consegue. Então nós temos que acreditar. E nós temos que querer. O pilar número 3, agir. Agir, mas agir com inteligência. Agir fazendo o que o cérebro precisa. Então, não é agir por agir. Entendeu? Porque agir... como que é agir? Ir numa escola onde todo mundo só fala inglês. Eu quero aprender inglês, então eu tenho que ter um professor nativo que ele vai me ensinar inglês. Ok. Outro agir que não funciona. Por quê? Porque como que você vai aprender uma coisa que você não está entendendo? Então, isso é só você parar e pensar. Se eu não estou entendendo a explicação, como que eu vou entender o que está sendo explicado? Me fala. E aí fala, esquece o português. Esquece o português. Ok. Aí você vai pensar em que língua, se você não sabe outra. Então, é sinal que você não vai pensar em nada. Você vai ficar só parada ou parado. Então, isso não existe. Não existe. Nós precisamos de saber o significado, pegar um começo, pegar uma base. E aí vai virando tudo uma bola de neve. Eu juro para você que vai virando uma avalanche. Mas você precisa, sim, do nosso português. Você precisa.
precisa do que você já sabe, porque aí você vai conectar uma coisa nova com alguma coisa que você já conhece. Então, ficar só assistindo uma televisão sem legenda em inglês e sem saber o que está sendo dito também não ajuda muito e não vai demorar anos-luz para você descobrir o que é aquilo. Mesmo vendo vendo as imagens, você precisa ter um começo, precisa ver a legenda em inglês. Quem falar para você outra coisa não sabe o que está falando, não sabe. Não é bom pôr em português, é bom você pôr em inglês, porque você vai ficar vendo, mas você vai procurar o que são as palavras. Você pega várias palavras ou algumas palavras que você quer saber e descobre. Mas se você fica pondo tudo em português, nem sempre bate a tradução, entendeu? Eles interpretam, não é uma coisa assim, né? Às vezes eles mudam piadinhas, mudam muitas coisas. Então, isso não é o ideal. O ideal é pôr a pessoa falando em inglês, com a legenda em inglês, e você não precisa assistir o vídeo todo também, não. Pega lá 1 minuto ou 2 minutos e volta quantas vezes você quiser, anotando as palavras, e isso sim funciona, entendeu? Você precisa do português, precisa. E depois, como que vai fazer? Como que eu vou esquecer o português? Você não vai esquecer o português, você vai conectar o português e o inglês e vai virar um sinônimo. Então, quando você está... E aí você tem que usar, né? Você tem que usar o inglês para essas conexões ficarem fortes. Entendeu? E é isso que nós fazemos no Destrave, no Você Americano. Nós trabalhamos com as frases, trabalhamos com as palavras e a gente vai lá com a pronúncia, os sons e os detalhes e tudo mais para você aprender, para você fixar tudo aquilo. Então, o agir é o agir com inteligência, agir com estrutura, entendeu? Propósito também. Se o seu propósito é passar nos testes de cidadania, foca nisso, pega firme e entra de cabeça. E você tem esse alvo maravilhoso que é a sua cidadania. Se é o destravar o inglês para destravar a sua vida, lute pelo seu destravar, entendeu? Para o seu destrave. E, na verdade, o destrave, ele vai acontecendo a cada aula, cada minuto, a cada detalhe que você vai aprendendo, vai transformando o seu cérebro. Então, agir. O pilar número 4 é perseverar. Perseverar. Ninguém nesse planeta aprende de um dia para o outro. Então, se você vê algum curso milagroso aí, olha aqui, 30 dias para fluência. Mentira. Nem criança consegue. Nem criança. Você não é criança. Então, não acredite nisso. Não acredite. Por isso que perseverar fazendo a coisa certa, entendeu? Fazer a coisa certa. Você trabalha, você é mãe, você é pai, você é avó, você é dono de negócio. Você tem que pensar na realidade, entendeu? O que é realidade? É saber como funciona, como que a gente realmente aprende, para você fazer o que você realmente precisa fazer e perseverar fazendo a coisa certa. E lembrar que isso é uma jornada, isso não é uma corrida de 100 metros, isso é uma jornada, mas é uma maratona. Só que o que acontece? Você, a cada passo que você dá, você está chegando mais próximo do seu alvo. E você vai enjoying o caminho, você vai aproveitando. Quantos alunos não veem a hora de voltar para casa para estudar de novo? Porque eles estão amando, eles amam aprender. Amam saber que eles estão aprendendo e estão chegando nesse alvo. Então, é possível gostar de aprender inglês. É possível. É possível. Se por acaso você não gosta, por algum motivo, né? Às vezes teve algum bloqueio de alguma professora boba, que te repetiu de ano por causa do inglês, né? Bem no passado acontecia isso.
e tem algum trauma, né, de outras professoras também, ou professores, lembra que é vida nova. Hoje você está em controle. Hoje você não vai deixar ninguém pisar em você. Então, perseverança é a chave também. Então, são 5 pilares. E o perseverar é o número 4. Então, perseverar. O que é perseverar? É você não desistir. Você não pode desistir do seu alvo. Que o seu alvo é o quê? A sua autonomia, a sua independência, a sua dignidade de volta. A sua... É isso que você está buscando com aprender inglês para isso. E aí nós temos o pilar número 5, que é relaxar. Relaxar, que eu acho que é um que talvez seja o mais difícil, né? Porque com tanto estresse, tanta coisa, principalmente depois do Covid, né? Todo mundo ficou super ativado. Mas isso é uma realidade que a gente precisa de... Às vezes, a pessoa nem está percebendo. Eu não percebia que eu estava ansiosa. Imagina, falava que eu era ansiosa, não. Eu achava essa palavra nervosa. Ficava nervosa. Mas ansiosa, não. Eu não sou ansiosa, não. Só que eu nem entendia o que era ansiosa. Falar a verdade, assim. A gente, às vezes, não existia muito essa palavra um tempos atrás, né? Não falava muito nervosa, né? Ai, é nervosa. Nervosa no sentido de apreensiva, de ficar suando a mão, entende? Eu sentia que eu era nervosa, mas não ansiosa. Mas, na verdade, a ansiedade é o quê? É esse sentindo uma coisa assim que você não sabe o que está acontecendo, mas você vai, às vezes fica tonta, fica mole, fica sem energia, ou começa a suar, ou a boca seca, né? Tantos sintomas. E, na verdade, a gente precisa de entender que o corpo, ele ficou tão... O cérebro, né? E ele manda essas informações para o corpo. Ele ficou tão ativado que, às vezes, ele espana. Você acredita? Espana. Ele não consegue voltar. Porque temos o nosso sistema, né? Simpático e parasimpático. Então, o simpático é para luta, fuga e tal, resolver o problema, né? Então, a gente está resolvendo, está passando nervoso, né? Com esse negócio de aprendendo inglês e mudando de país e tantas contas para pagar e uma coisa e outra e pais, às vezes, doentes, familiares doentes, né? Um câncer não sei aonde, vai dando aquele nervoso, aquela coisa, problema cardíaco, Alzheimer e tudo mais. E a pessoa vai ficando nervosa e espana o lugar que chama amígdala, que faz parte ali do sistema límbico. Não só a amígdala, mas toda a parte ali desse sistema límbico. E aí fica espanado e o corpo não consegue voltar para o normal, ele não consegue relaxar mais. Então, a pessoa fica sempre assim. E, às vezes, acontece uma coisa que ela cai num lugar que chama freeze. A pessoa fica frozen. Ela fica presa e ela não consegue, ela não tem energia, ela não sabe nem o que ela faz. Ela fica deitada, ela entra na depressão. Então, isso tudo é o sistema nervoso. Então, nós precisamos fazer coisas que acalmam. Então, ir lá fora e olhar a natureza, senta lá em meio à natureza, vai estudar. Hoje em dia nós temos, né, tudo tão fácil, pega o celular e vai. E aí você vai em meio à natureza, olha para a natureza, né, olha para os pássaros, olha para as árvores. Esse negócio tem até um nome, chama foresting, que é você passar tempo na floresta, olhando o verde. E pode ser também uma tela, olhando a tela verde ali, vendo o verde. Inclusive, lá em Nova York, eles têm lugares assim, que a pessoa entra, tem toda tela assim, tudo verde, e a pessoa vai lá só para ficar vendo o verde. Imagina a natureza, é muito lindo, né? Então, fazer coisas para você relaxar. Uma massagem, ou só fazer uma caminhada, sem pensar em nada, ouvindo uma musiquinha relaxante. Por isso que eu coloquei e vou colocar em tudo, momentos assim para você só dar uma relaxadinha. Inclusive,
é muito importante, quando você está estudando, você take a break, sabe? Faz uma pausinha de 20 segundos a 5 minutos entre uma coisa e outra, ou quando fica alguma coisa meio difícil, é a hora de você parar e relaxar. Quando você estiver estudando, não fica pensando na próxima aula, nem no que você tem que fazer, nada disso. Relaxa. Conforme você está estudando, relaxa. Não pensa no passado, não fica falando assim, ai, por que eu não estudei inglês quando eu era criança? Não fica com raiva da sua mãe, do seu pai, que eles não fizeram você aprender inglês quando você era pequenininho ou pequenininha, que às vezes eles ou não tinham condição, né? Ou o mundo, na verdade, naquela época não era importante tanto assim. Hoje né? Hoje em inglês a gente fala assim, mas como? É um absurdo, né? Não pôr uma criança para aprender inglês. Hoje, todo mundo devia estar desde pequenininho aprendendo, porque é uma língua importantíssima que vai mudar a vida do filho, vai mudar a vida do neto, vai mudar a vida dessas crianças. E seria tão bom se a gente tivesse aprendido já desde pequenininho, né? Mas como nós não tivemos essa oportunidade, ainda não é tarde. Você consegue sim aprender o inglês que você precisa para destravar o seu inglês e destravar a sua vida. Então, foi um prazer estar com vocês. E lembrem, coloquem em prática os 5 pilares e tudo vai dar certo. Você vai destravar o seu inglês e destravar a sua vida aqui nos Estados Unidos. Uma boa noite para todos vocês e muito obrigada pela participação. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.